Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Nessa rodada a gente vai ter uma grade também bem fraca aí, como foi nessa quarta-feira, né? A gente vai ter uma grade aí com poucos jogos, e com isso nessa quinta-feira eu separei apenas 5 jogos pra gente analisar juntos aqui nesse vídeo, e no final do vídeo eu vou estar deixando aí o bilhetezinho da rodada, né? Como é de costume aí, vai ter um bilhetezinho no final do vídeo, fechou, galera? Já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui, vai ajudar bastante. Seu comentário também é importante, tá? Quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal e também compartilha aí o link desse vídeo, fechou, galera? Outra coisa importante também, quem tiver interesse aí de participar lá do grupo de espera, do grupo VIP de Suribet, né? De Suribet, como vocês quiserem, o link vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá, galera? Entra lá no grupo lá, o grupo é grátis, lá eu posto algumas informações, vou deixar também assim um gostinho de como que funciona o grupo VIP de Suribet, tá show? Então o link tá aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, fechou? E vamos lá, galera, deixa eu mudar a tela aqui para vocês aqui, vamos mostrar aqui os jogos que a gente vai ter nessa quinta-feira. Os jogos que a gente vai ter vão ser esses daqui, né? Campeonato do Equador, segunda divisão, né? Grupo de acesso, Copa do Brasil, né? Jogo de volta aí, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Botafogo e Vasco, né? 2 clássicos, né? Um clássico mineiro e um clássico carioca. Aí vamos ter também aqui o torneio betano aqui da Argentina, né? Campeonato da Argentina em encerramento. E vamos ter também Copa do Uruguai aí, Nacional jogando em casa contra o Plaza Colônia. Primeiro jogo que a gente vai analisar, o jogo já começa à tarde, né? A gente vai ter nosso primeiro jogo aqui, 5h30 da tarde, segunda divisão aí do Equador, grupo de acesso. A gente vai ter o Guayaquil City contra o San Antonio. Esse jogo aí que acredito que o Guayaquil jogando em casa é favorito demais para vencer. A gente vai ver que a equipe está em segundo lugar aqui com 40 pontos, podendo pegar a liderança aí, dependendo do tropeço aqui do Leones del Norte, que também joga nessa rodada, né? E o San Antonio, que é o confronto aqui do Guayaquil, está em último lugar aí, né? Com 33 pontos. A gente vai ver que jogando em casa, o Guayaquil City tem uma campanha muito boa, né? 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas apenas. E fora de casa, o time do San Antonio tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No confronto direto, galera, a gente vai ver 3 vitórias do Guayaquil, 1 vitória do San Antonio e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. E tá pagando uma odd muito boa, de 1,78, 1,80 aí para a vitória do Guayaquil City. Na minha opinião, tem grande valor essa entrada, tá? Então, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Guayaquil City para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Guayaquil City. Agora o próximo jogo aqui, 7h30 da noite, a gente tem um jogo de volta aqui da Copa do Brasil, quarta de final. A gente vai ter Cruzeiro contra Atlético Mineiro. O jogo aí onde o Cruzeiro vai estar jogando em casa e no primeiro confronto, jogando lá na Arena MRV, venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e agora pode perder até por 1 gol de diferença, que está classificado, né? Então o Cruzeiro, teoricamente, aí tá com a vida tranquila, né? Entre aspas. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Cruzeiro: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Atlético Mineiro: 1 vitória e 4 derrotas. Não vive um momento legal aí o Galo, né? Confronto direto aqui a gente vê que tem um equilíbrio total, né? 1 vitória do Cruzeiro, 1 vitória do Atlético Mineiro e 3 empates, né? Então, assim, como o time do Atlético Mineiro tem que sair para o jogo aí para tentar reverter essa situação, o cenário está muito interessante para gols, né? Acredito que 2 gols nessa partida deve acontecer e também ambos marcam aqui, na minha opinião, tem valor. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida, que é a dica mais segura nesse jogo, na minha opinião. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui um empate de 1-1, talvez um 2-1 Cruzeiro. Agora o próximo jogo aqui, 8 horas da noite, a gente tem Campeonato da Argentina, né? O encerramento, 8ª rodada. A gente vai ter o Belgrano contra o San Martín. O Belgrano vai estar jogando em casa. E nesse início aí, né? Nessas 8 primeiras rodadas, aqui no grupo A, o Belgrano está em 12º lugar com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E do outro lado, o San Martín, aqui no grupo B, está em 9º lugar com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui. A gente vai
ver aí que o São Martín venceu uma vez, Belgrano venceu duas e teve 2 empates, né? Então, assim, o fator de estar jogando em casa aí, eu acredito que o Belgrano tem favoritismo, né? O Belgrano que nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2, e o São Martín fora de casa empatou 2 e perdeu 3. Então, assim, aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando por segurança é a dica casa vence com empate anula, né? A gente bota o empate anula a favor do Belgrano aí por segurança, né? Tá pagando a odd de 2, 2 e pouco, então esse empate anula aí deve pagar aí uma odd de 1,40, 1,50 mais ou menos. A segunda opção aqui, galera, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Belgrano. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Uruguai. A gente vai ter aqui as oitavas de final e vamos ter aqui o Nacional jogando em casa contra o Plaza Colônia. 8h30 da noite esse jogo, na minha opinião, o Nacional grande favorito, né? Vem de uma sequência muito boa, né? Se a gente for ver os últimos 10 jogos, a equipe tem 7 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas. E do outro lado aqui a gente vai ver o Plaza Colônia nos últimos 5 jogos não ganhou, né? 3 empates e 2 derrotas. No confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, o Nacional venceu 2 vezes, o Plaza venceu uma e teve 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Então aqui, galera, favoritismo total do Nacional que está numa fase muito boa, né? Então primeira opção a gente vai com a dica casa vence, Nacional para vencer, e a segunda opção a gente pega casa mais de um gol e meio, Nacional para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um 2-0. Agora o último jogo aqui da nossa lista, a gente tem mais um jogo aqui da Copa do Brasil, quarta de final, jogo de volta, e vamos ter aqui Botafogo contra Vasco. 9h30 da noite esse jogo, o primeiro jogo Vasco jogando em casa ficou num empate 1-1, e agora acredito que o Botafogo jogando em casa no tapetinho tem favoritismo para vencer. Mesmo se tratando de um clássico, acredito que o Botafogo tem um elenco melhor e está no momento mais interessante, né? Os últimos 5 jogos do Botafogo aí, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Vasco, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, campanha bem parecida aí nesses últimos 5 jogos, né? Confronto direto, o Botafogo venceu 2 vezes, Vasco venceu 1 e teve 2 empates, né? Então assim, galera, eu acredito que jogando lá no tapetinho, né, o Botafogo tem favoritismo para vencer esse jogo aí no tempo normal, tá? Então primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Botafogo. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar, né? Mesmo se tratando de uma rodada com poucos jogos interessantes, né? Tirando o jogo aí os 2 jogos da Copa do Brasil, os outros 3 aqui são jogos um pouco assim mais difícil de analisar, né? Eu pelo menos tive um pouquinho de dificuldade para analisar esses jogos, mas eu acredito aí que a gente vai conseguir acertar aí pelo menos 4 jogos desses 5, tá? Vamos buscar aí essa porcentagem aí e principalmente de bater o nosso bilhete da rodada, tá? Inclusive eu vou estar deixando aí o bilhete para vocês agora, tá? O nosso bilhete dessa quinta-feira e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete dessa quinta-feira, né, o nosso bilhete aí da rodada, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo que a gente escolheu aqui é o jogo do Campeonato do Equador, segunda divisão. Jogo aqui entre Guayaquil City contra o San Antonio. A gente pegou aqui o Guayaquil City vence com empate anula, né? A gente botou um empate anula aí pro Guayaquil como segurança aqui pro nosso bilhete, tá? Aí o segundo jogo, Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente selecionou aqui Cruzeiro mais de meio gol, né? Isso aqui o que significa? O Cruzeiro tem que marcar um gol independente do resultado final, tá? Não importa se o Cruzeiro vai perder, empatar ou ganhar, o Cruzeiro tem que marcar um golzinho aí nesse jogo, tá? Aí o terceiro jogo também da Copa do Brasil, a gente pegou aqui Botafogo e Vasco da Gama, né? O clássico carioca aí nessas quartas de final da Copa do Brasil, e a gente escolheu aqui Botafogo ou empate, né? A chance dupla aí, né? Dupla hipótese, Botafogo ou empate, né? Botafogo pode vencer ou empatar, que é green, né? Só não pode perder esse jogo aí pro Vasco. Aí no final, galera, a gente teve uma odd total aqui de 1,98. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 198,14. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta aí que é muito importante, deixa aí seu elogio, crítica, sugestão, o que tá achando aí dos palpites, dos bilhetes. Seu comentário é muito importante aí para eu melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, tá? E quem ainda não for inscrito aí, se inscreva também, compartilhe o link desse vídeo que também é importante, tá? E vamos em busca aí desses green, né? Principalmente do nosso bilhete da rodada.
rodada aí nessa quinta-feira, né? Lembrando que a partir aí dessa sexta, sábado, domingo, a gente já volta com a grade normal. Graças a Deus essa data FIFA terminou. E a gente vai ter aí muitos jogos interessantes. Vamos voltar aí com os bingo e principalmente aí com bilhetezinho de alavancagem, que a gente estava numa sequência muito boa de 5 greens seguidos, se eu não me engano, né? Era 4 ou 5 greens seguidos aí no nosso bilhete de alavancagem, e a gente vai voltar aí com esse mercado aí nesse próximo final de semana, tá show? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!